Olá, pessoal. Bom, hoje estamos dando continuidade ao vídeo intitulado A Aventura da Autodescoberta. Para não torná-lo muito longo, nós o dividimos em duas partes. Então, na primeira parte, a gente estava comentando a respeito do processo do que é aventura, do que é para ser descoberto, a relação disso com o inconsciente, né? E estava usando a questão da ansiedade para exemplificar como é que podemos empreender a aventura da autodescoberta, que foco podemos dar e como dar, né? E que recursos utilizar para a gente chegar nesse ponto. Então, eu estava falando a respeito das instâncias psíquicas que compõem o ser em sua totalidade. Quando a gente se apresenta, a gente diz: eu sou Gerardo, eu sou Alberto, eu sou Isabela, e por aí afora. Então, essa apresentação ela é muito importante, porque a gente precisa afirmar este tipo de identidade. Mas também é importante saber, ter consciência que, quando nos apresentamos, estamos apresentando a camada mais superficial de nós mesmos, que é a única que a gente conhece, que é o eu de apresentação, né? E que o ser, ele é composto de 3 níveis dimensionais. E aí eu estou simplificando a questão para, de uma forma didática, a gente poder conversar sobre o psiquismo e falar como podemos empreender a aventura da autodescoberta e que dimensões nós precisamos conhecer. Então, nós temos 3 níveis dimensionais dentro desse contexto aqui, simplificado. O eu de apresentação, os eus intermediários e aquilo que a gente, vírgula, Jung chamou de eu superior, a Saggioli também chamou de eu superior, e outros autores dão outras denominações. Então, nesse esquema aqui, a bolinha que está do seu lado direito, essa bolinha vermelha, ela está representando o eu de apresentação. Esse conjunto de bolinhas se constitui nas dimensões subjacentes ao eu de apresentação, que é o nível da consciência de vigília. Ou seja, são as camadas do inconsciente. E esse mais profundo aqui, sob a forma de uma espiral, é o que nós denominamos, como eu disse, Jung, a Saggioli e outros autores, do eu superior, se você quiser, a essência, né? Autores místicos denominaram de eu crístico, outros de eu búdico, ou o nome que você queira dar. É uma camada muito profunda, onde está arquivada toda a sabedoria adquirida ao longo do processo evolutivo, segundo Jung, desde a filogênese até os dias atuais. Então, esse eu de apresentação é o campo da personalidade, é a área do Gerardo, é a área do Alberto, do João. É aqui onde está inserido o ego. O que é o ego no contexto desse campo de superfície? É a instância aglutinadora dos elementos que compõem a personalidade, que é o eu conhecido, o eu da consciência de vigília, ou eu pequeno, se você preferir. Então, o ego é essa instância aglutinadora desses elementos que compõem o Gerardo.
Esse ego é a instância executora, né? É a instância que delibera e é a instância também na sua parte inconsciente, porque é importante dizer que o ego é a consciência de vigília, né? Mas ele não é só a consciência de vigília. Uma parte do ego compõe aquilo que nós chamamos de camada inconsciente do ego. E é nessa camada inconsciente do ego onde são estruturadas as defesas psíquicas que compõem os elementos constitutivos que vão defender o ego, para que o ego se mantenha tal qual ele é. Né? Porque se o ego se modifica, o Gerardo se modifica. Então, essa camada de superfície, ela tem um medo enorme de mudanças, porque mudança representa morte para o ego. Né? Mas não tem como evitar, porque é um processo contínuo de morte e renascimento do ego, através dos aprendizados, das percepções, das compreensões, etc. Mas o ego, na sua parte inconsciente, faz um esforço para permanecer do mesmo jeito. Essa camada aqui é constituída de núcleos em estado de potenciação, tanto de conteúdo positivo como de conteúdo doloroso, traumático, etc. Tudo aquilo que ao longo do desenvolvimento do ego não era aceito pelo ego ou podia promover sofrimento, incômodo, desconforto ao ego, era rechaçado por diferentes mecanismos de defesa, mas principalmente pelo recalque, pela repressão, para o inconsciente, para manter esse material distante da dimensão consciente. Então, aqui é constituído de muito material. E tem muito material doloroso e traumático, que, mesmo estando na camada do inconsciente, tem filamentos ligando-os à personalidade, à camada consciente. E essa estrutura é o núcleo da nossa sabedoria. Aqui está todo o potencial do ser humano, daquilo que um dia, pelo processo evolutivo, ele virá a ser. Mas aqui está em estado de potenciação, que pelas experiências do cotidiano, ao longo da vida, ao longo das diferentes experiências, vão sendo realizadas e, portanto, desabrochadas, fazendo parte da totalidade do ser. Mas aí o que é que acontece? Esta camada intermediária, os eus intermediários, né? O assombra na fala do Jung, constitui um elemento tão denso, ou elementos tão densos, que formam uma barreira que separa o campo ou a dimensão do eu superior da essência de todo o restante, principalmente do ego. E aí o ego, se não sabe que isso aqui existe, muito menos tem consciência da existência da sua essência, do eu superior. E aí, como consequência disso, obviamente, o ego se sente sozinho, isolado na camada de superfície. Como ele está sozinho, se sentindo inseguro, ele cria ainda mais defesas para impedir que os elementos subjacentes à consciência, que estão nas dimensões do inconsciente, portanto, na camada da sombra, onde estão essas bolinhas, venham à superfície e desorganizem a parte consciente. Quando isso emerge de vez, muitas vezes, né, é sentido como pânico, é sentido como medo estranho, como uma agonia, né? Ou, às vezes, os quadros psicóticos, né, que são mobilizados, né, pela emergência de material, não do seu conteúdo total, mas de material que está lá no inconsciente, que
a parte inconsciente do ego não suportando, projeta para fora, né? E aí vem as paranoias, vem os delírios, né? E tudo aquilo que compõe o quadro bizarro, por exemplo, das esquizofrenias. Então, o ego aqui está isolado das camadas mais profundas e se sentindo só e pequeno. Esse material aqui no meio, digamos que eu agora, né, fiz um retângulo contendo todas as dimensões do eu intermediário, está tão cheio de material que não preenche, por ser material doloroso, traumático e material em estado de potenciação, mas principalmente aquilo que é doloroso e é traumático, né, que é sentido como um vazio, porém um vazio que dói. É um vazio que incomoda, um vazio que gera angústia, um vazio que gera apreensão, como se algo ruim tivesse a ponto de invadir e tomar conta do ego, desorganizando, né? Como o ego não tem consciência disso, o ego projeta isso para o futuro e passa a ter um medo enorme do futuro. E aí tenta controlar o futuro, aí gera aquele circuito vicioso das ansiedades, das angústias, das fobias, as mais diferentes que perturbam tanto o ser humano. Mas quem é que tem que descobrir isso? Quem é que tem que avançar em direção do inconsciente, indicado pela setinha verde que está aí no quadro? É o próprio ego. Ou seja, é o ego, a instância consciente, que precisa passar por um treinamento, adquirir conhecimentos que o capacitem, habilitem o ego a se transformar num desbravador do seu mundo interior, ou seja, num aventureiro. E ele inicie essa aventura da autodescoberta, do autoconhecimento, né, por escolha consciente. Porque a gente vem evoluindo pelas contingências da vida, pelas situações da vida, pelas alternâncias entre sofrimento e períodos bons, alegria, sucesso e insucesso. Mas quando o ego já tem um certo nível de amadurecimento, ele compreende que precisa fazer isso por escolha lúcida e consciente. E aí ele começa a avançar em direção ao inconsciente. Na medida em que ele vai adquirindo conhecimento e vai desenvolvendo a habilidade de avançar em direção ao seu mundo interior, as defesas vão se sutilizando. As defesas que a parte inconsciente dele criou vão se sutilizando. E aí a parte inconsciente do próprio ego vai percebendo que sua contraparte consciente já começa a ter maturidade e capacidade, habilidade suficiente para avançar em direção a esse território desconhecido. E aí começa a descobrir os seus conteúdos. Descobrindo os seus conteúdos, vai aprendendo a resolvê-los. Resolver aquilo que é doloroso, resolver o que é traumático, começa a perceber a ligação daquilo que está no inconsciente com os sofrimentos da camada consciente, a ligação com os bloqueios, com os limites, a ligação com a timidez, ou com a arrogância, com a prepotência, com o orgulho, com os sofrimentos de diferentes apresentações. E avançando, descobrindo, resolvendo, as defesas vão cessando. E aí o ego, ele começa a sentir que tem algo a nível de profundidade e começa a experimentar as primeiras vibrações do mundo mais profundo, da essência, do eu superior. E de vez em quando é tomado pela emergência das sensações que vêm desse nível. E aí ele sente que tem uma forma de funcionar, uma forma de sentir,
uma forma de viver a vida que é muito superior e diferente daquela que ele estava acostumado. E aí ele se estimula ainda mais a continuar essa aventura, avançando em direção ao seu próprio mundo interior. E aí, dessa forma, rompem-se as últimas barreiras e o consciente se encontra com o eu superior. E aí as vibrações do eu superior, emanando de uma forma mais intensa por si mesma, começa a resolver aquilo que não estava resolvido nas dimensões dos eus intermediários, nas dimensões onde se encontravam encapsulados, armazenadas as situações dolorosas, traumáticas, lá nas camadas do inconsciente. E aí o ego se sente tomado, a parte consciente se sente cuidada pelas vibrações do eu superior. E aí o ego já não é mais aquela coisa densa, já não há mais aquela sensação de solidão. O ego se sente perfeitamente acompanhado pelas instâncias da sua sabedoria mais profunda. Se sente, portanto, mais forte. Mas esse forte não significa rígido, porque antes era rígido. Agora é forte e flexível. Ou seja, é capaz de aprender com as experiências que a vida proporciona. É capaz de aprender com aquilo que emerge do seu próprio mundo interior. E aí vai descobrindo que o universo é infinito, não só para cima, para o espaço, mas para dentro também. E isso proporciona uma alegria intensa. E é essa conexão, né, que os místicos chamam de conexão com Deus, conexão com o cosmos. Porque a partir do momento que o ego já não é mais aquele ego rígido, pequenininho, mas se transformou numa expressão do eu superior, ele está integrado, né? Ele fez o processo da sua individuação, integrando os diferentes elementos que compõem a totalidade do seu ser. E, portanto, ele se sente muito mais integrado à vida, aos demais seres e ao próprio universo. E aí a forma como ele se vê, como ele vê os demais, como ele vê o sistema onde ele está inserido, ou seja, a visão ecológica dele se transforma, passa a ser outra. Porque há uma auto, halo e cosmo-integração. Isso transforma tudo, né? Faz uma diferença tremenda. Não vou entrar nesse slide, né? Mas é importante, né, que, a partir de tudo isso que eu estou falando, né, que a procura de si mesmo não é um encargo imposto pela vontade própria ou de outrem. Ou seja, quer eu queira, quer não, isso está ocorrendo. É uma exigência natural e inata, que cedo ou tarde se manifesta a consciência do homem. Mesmo que ele a ignore ou não queira admitir, há alguma coisa dentro dele que continuamente o leva a um processo de busca interior, de auto-interiorização, que vai fazendo com que ele se descubra. E aí o ser humano vai compreendendo que insatisfação, angústia, sensação de vazio e de impotência são os sintomas que, cedo ou tarde, fazem com que ele compreenda que não pode haver paz e felicidade na vida se não reconhecer o apelo vital e profundo do verdadeiro eu, que pede, que grita, não só para ser conhecido, mas para ser desabrochado e, a partir
de lá, do âmago, da região mais profunda do ser, vá tomando conta de todas as outras dimensões e camadas, fazendo com que o processo de autointegração e de alointegração vá acontecendo. Né? E aí, somente quando respondermos a esse apelo, compreenderemos que evoluir significa tornar-se aquilo que já somos em nossa essência, em estado potencial. E reconheceremos, de acordo com as filosofias mais antigas, que o verdadeiro homem, o verdadeiro ser, cujo símbolo antiguíssimo é uma árvore, tem raízes no céu. Ou seja, nós temos uma ligação profunda com o cosmos. E é isso que nós vamos descobrindo, ou de uma outra forma, na medida em que a gente avança em direção ao mundo interior, a gente também expande a consciência em direção ao cosmos. O que é expandir a consciência em direção ao cosmos? É a gente se sentir plenamente integrado a tudo que existe. Então, quando vinculamos psicoterapia e espiritualização através de recursos que alteram e ampliam a consciência e conceitos como, por exemplo, eu superior, essência, o trabalho pessoal transforma-se realmente numa busca interior muito mais motivadora do que a motivação inicial de livrar-se dos sintomas. Porque a busca inicial é livrar-se daquilo que se está sentindo, do sofrimento. Depois, quando a pessoa começa a compreender, ela não está mais querendo se livrar, ela está querendo entender, ela está querendo compreender, e aí já sabe como utilizar os próprios sintomas como portal de acesso para as camadas mais profundas do seu próprio ser. Então, as possibilidades de crescimento ampliam-se à medida que os participantes desse processo, através dos recursos empregados, empreendem viagens em seu universo interior, em busca dessas dimensões que antes eram conhecidas e agora começam a tornar-se conhecidas. E aí o indivíduo descobre que iluminar-se é tornar-se consciente. E que tornar-se consciente é desenvolver lucidez. E ser lúcido é tornar-se capaz de fazer escolhas com consciência e responsabilidade. E que poder escolher com consciência é ser livre e responsável pelo seu próprio caminho. Que, portanto, iluminar-se é liberar-se dos grilhões interiores e, portanto, é tornar-se um portal para que o eu divino se manifeste em sua vida e através dela. Então, essa aventura é uma jornada, é um processo, né, que a gente não sabe, não tem ideia quando ela vai terminar. Porque quanto mais você descobre, mais você percebe que tem a se descobrir. Né? Vocês vejam a ciência, ela está avançando em direção à descoberta do universo. Quanto mais se avança, mais se percebe que não se sabe. E que há muito mais coisas a serem descobertas. Isso vai ampliando o senso de humildade, colocando o ser humano no seu devido lugar e, ao mesmo tempo, fazendo reconhecer que é peça integrante e importante no contexto universal. Né? E aí ele vai se tornando aquilo que ele deve ser, né? Um servidor da vida, um servidor consciente. E quando atingir a esse ponto, certamente que a ansiedade já cessou, né? Porque ele já não está mais querendo controlar o futuro, não está mais preocupado com o êxito, não está mais agoniado em busca do sucesso. E aí a possibilidade do êxito e do sucesso são muito maiores, porque a mente está mais aberta, a mente está mais livre,
capacidade de enxergar as alternativas, mas ele não está fazendo isso no sentido de se prover cada vez mais de bens ou de dinheiro para assegurar o futuro, porque ele terá consciência que o seu futuro já está assegurado, que não se encontra nos bens, nos valores transitórios, mas sim em valores imperecíveis, que fazem parte do seu mundo interior. E aí, certamente, as possibilidades também de sucesso no campo material são muito maiores. Só que a abertura para compartilhar esse sucesso também será muito maior. Então, gente, bem-vindos a todos nós, né, a esse universo maravilhoso que é a vida, a esse processo intrigante, instigante, né, motivador, que é o da autodescoberta, para que a gente se transforme num aventureiro capaz de desbravar o próprio mundo interior e descobrir aquilo que precisamos descobrir para nos tornarmos seres mais plenos, né, mais conscientes, mais lúcidos, mais amorosos e, portanto, capazes de nos acolhermos e nos auxiliarmos uns aos outros. A gente, eu acredito, né, na minha ainda pequena capacidade, a gente ainda está um pouquinho distante disso, porque a gente ainda está no processo de aprendizado, né, através da competição, através do próprio sofrimento, através do desenvolvimento da astúcia para superar o outro. Mas estamos avançando. E aí, à medida que a gente vai tomando consciência que o caminho não é por aí, o caminho é outro, e a gente começa a enveredar por esse outro caminho, aí o processo de integração entre o eu pequeno e o eu maior, a nossa essência, ela começa a acontecer, e aí a luz da iluminação interior vai se expandindo. E iluminação interior não é outra coisa senão tomada de consciência, né? E cada um de nós no seu próprio nível. Então, gente, espero que aproveitem bastante aquilo que vocês não concordarem do que eu falei. Deixem nos comentários, né, para que a gente possa conversar, dialogar, né, e comentem também sobre o que vocês gostaram. Um grande abraço e até o próximo vídeo.